Epa, voto de ministro surpreende todo mundo. Parece que grito de Trump deu certo. Será que alguém amarelou e borrou as calças? Ou dorme com a cueca com estampa com a bandeira americana? Bastidores, climão, o que está acontecendo lá dentro do Supremo Tribunal Federal? Me conta, Dani. Eu vou pegar, Fabiola, a apuração da Carla como balizador, né? Um ministro dizendo para ela, olha, é um voto maluco, para trazer para vocês as conversas que eu consegui ter com integrantes da Suprema Corte, inclusive que estão assistindo, né? Não estão diretamente participando. Também falei com integrantes da primeira turma. Eu abro aspas, né? O que a gente tem hoje é uma triste figura. O ato do ministro Luiz Fux, segue o colega dele, é um ato de deslealdade institucional. É muito grave. Fecho aspas. O ministro diz, basicamente, que a postura, a atitude do colega diante de uma corte cuja maioria dos integrantes está sob ameaça, foi a palavra utilizada por esse integrante do Supremo, de um país, né, uma potência como os Estados Unidos, é de deslealdade não ao ministro A, B ou C, mas de deslealdade ao Supremo. Um outro integrante do Supremo Tribunal Federal, e aí eu peço licença para o nosso assinante, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para você que está aqui comigo, vou olhar para baixo, porque estou com as conversas aqui no computador e gostaria de ser muito fiel ao que disseram as fontes, né? Que houve, neste momento, uma, abro aspas, deslealdade, segundo a fonte que usa a mesma palavra. A fonte disse, ele votou em centenas de julgamentos sobre o 8 de janeiro, em tese diametralmente oposta que está utilizando agora. E aí eu pergunto, como é que o senhor vê, né, a atitude 200% desleal? Há ali houve uma articulação, Fabiola, para que, como você mesmo disse, né, os ministros todos baixaram ali o microfone, há esse aspecto de desatenção ao que está sendo dito por Luiz Fux, né, para marcar esse distanciamento, mas desde ontem os ministros estão numa espécie de preparação emocional, digamos assim, porque esperava-se uma divergência, mas, de novo, como a gente falou aqui na primeira interação, o clima é de espanto com a monta, com o avanço, com o tamanho da divergência que o ministro abriu em relação não só ao relator Alexandre de Moraes ou ao ministro Flávio Dino, que já se posicionaram, mas aos próprios posicionamentos que basearam as decisões dadas por ele em casos conexos ao 8 de janeiro, centenas deles. Então, Fux versus Fux, a distância que ele percorreu ao tratar das pessoas comuns e agora ao tratar da elite política da trama golpista, segundo a Procuradoria-Geral da República, é que causa, abro aspas de novo aqui, estou utilizando a expressão da fonte, espanto no Supremo Tribunal Federal, Fabiola. A palavra é muito forte e importante, Dani, até para a gente ouvir o jurista aqui, Walter Mairovich. A gente tem falado sobre esse julgamento, a expectativa desse julgamento há tanto tempo aqui no UOL, né, em todos os lugares, e todo mundo estava esperando algum tipo de divergência de Luiz Fux. Foi do tamanho que o senhor esperava, professor Mairovich, ou realmente também lhe causou espanto? Olha, a surpresa foi muito maior. Evidentemente, como eu sou um técnico, eu penso na especialidade do Fux, ou seja, ele é um especialista em direito processual. Então, veja, estão vendo essa caneta? Ela tem uma forma, está toda envolvida em plástico, mas tem um conteúdo, que é o mérito, tá? Não é a forma, que é a tinta. Então, o Fux é bom na forma, no processo, na verificação do processo. Então, aí eu esperava algumas coisas, mas com relação ao mérito, ao merecimento, aos crimes, organização criminosa, absorção de dano, onde ele fala de que não há responsabilidade solidária. Puxa vida, quem mandou esse pessoal participar da festa da Selma? Quem mandou? A quem interessava? Em que veja que ele fala, olha, isso aí como se parecesse que fosse algo totalmente deslocado. Então, um grupo de malucos, vândalos, foi lá e pronto. Não, isso foi tudo orientado, isso foi tudo encaminhado, isso deve ser visto num conjunto. Então, efetivamente, com relação ao mérito, foi aí que o Fux não vou dizer, mas quase me derrubou da cadeira. Causou espanto, Josias?
Há muito espanto, né, Fabíola? Muito espanto. Até pela natureza, pelo comportamento pretérito do Fux, né? O Fux, não é à toa que ele era chamado pela turma da Lava Jato de um ministro mais confiável. Havia uma expressão em Fux, we trust. No Fux nós confiamos, porque ele era, de fato, da ala prende e arrebenta do Supremo Tribunal Federal, né? Ele era um punitivista de mão cheia, né? De repente ele decidiu aqui se virar do avesso e se mostrar um criterioso defensor das prerrogativas dos advogados. Não há nenhum demérito em que um magistrado se ocupe, se debruce sobre as provas e que divirja dos seus pares. É até salutar que num julgamento ocorram divergências. A gente comentava mais cedo aqui. Todo o bolsonarismo diz a acusação que vem dos Estados Unidos é que a sentença já está pronta. Essa coreografia que nós estamos assistindo, já desde ontem, também o Flávio Dino disse que divergiria na fixação do tamanho das penas do Alexandre de Moraes. Ela mostra que nós não estamos diante de um jogo de cartas marcadas, né? Mas a profundidade da divergência do Fux causa certamente grande espanto, né? E ele está fazendo a festa do bolsonarismo, virou o ministro preferido, a toga preferida do bolsonarismo, vai ser utilizado como peça da politicagem bolsonarista. Então, nesse aspecto, é até surpreendente que ele tenha se prontificado a fazer esse papel. Ele está indo muito além do que se imaginava que ele poderia fazer. Está fazendo a festa do bolsonarismo, dos advogados. Os advogados já estão projetando a perspectiva até de, neste julgamento, apresentar, formular aqueles embargos infringentes, tentar levar isto, dependendo da profundidade da divergência que pode vir dos outros ministros, seja na fixação da pena, seja na eventual absolvição de um dos réus num ou noutro crime, já estão vislumbrando a possibilidade de levar isso para o plenário. Então, nesse sentido, surpreende enormemente a posição do Fux, porque ele está divergindo de si mesmo na prática, Fabiola.